Graça e paz, irmão. Boa noite. Tudo bem com você? Tô bem também. Final de semana tá melhor, né, Dudu? Fora da zona de rebaixamento. Tudo certo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus é bom, né, irmãos? Não por isso, Deus é bom, porque nós podemos estar aqui nessa noite. Amém? Deus é bom porque nós podemos adorá-lo como adoramos, podemos receber a sua palavra. Queria te convidar a fechar os seus olhos, estender as suas mãos. João já orou aqui por pessoas enfermas, mas talvez você tenha chegado a esse lugar ansioso, você esteja enfrentando lutas, problemas no seu lar, na sua casa. Talvez esteja preocupado com o dia de amanhã, com aquilo que você vai ter que enfrentar no trabalho, talvez algo a saudar. E eu quero te convidar a descansar o teu coração agora para receber a palavra de Deus. Feche seus olhos. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor esteja passeando no nosso meio. O Senhor já está aqui, Pai. O Senhor já está de forma palpável nesse lugar. Obrigado pela tua presença, Deus, constrangedora e acolhedora, Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor está aqui. Eu peço que o Senhor agora toque o coração de cada pessoa que esteja trazendo uma preocupação, aquilo que está tirando a sua paz, tirando o seu sossego. Em nome de Jesus, nós lançamos sobre Ti agora, Senhor, todas as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida das aves do céu, o Senhor veste os lírios do campo. Porventura, o que o Senhor não fará pelos seus filhos? Então nessa noite, toca agora, Senhor. Traz, Deus, o coração na palma das Tuas mãos, Senhor. Nos coloca num lugar de descanso, Senhor. Que a Tua palavra venha e ministre poderosamente a cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar. Que não haja empecilhos, não haja barreiras, não haja nada que tire os nossos olhos do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Amém, você recebe? Vamos ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Amém, queridos, nós vamos falar sobre algo nessa noite. Deus tem falado muito ao meu coração, de forma muito especial. Deus sempre fala, mas de vez em quando Deus vem de uma forma especial, com algumas coisas simples, que nos levam de volta à essência do nosso relacionamento com Ele. E tem sido assim comigo nos últimos dias. O Senhor tem falado muito comigo. O tema dessa palavra é santidade ao Senhor. E quando nós ouvimos esse termo, muitas vezes nós damos uma conotação assim tão religiosa. Parece que quando falamos em santidade, estamos falando de algo assim que remete a auréolas, asas angelicais, né? A perfeição que temos que ter. E eu quero ministrar o teu coração sobre isso nessa noite. Na verdade, eu espero que a palavra desmistifique algo dentro de você, como tem desmistificado dentro de mim. Que o Senhor possa falar com você nessa noite, amém? Querido, Deus nos ama, amém? Deus me ama e Deus te ama de uma forma maravilhosa. O Senhor sempre nos amou. Deus ama o homem e Deus quer se relacionar conosco. Deus ama se relacionar com você. Aliás, Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com Ele. Foi assim desde o princípio, quando Deus criou o homem, criou Adão, o colocou no jardim do Éden, juntamente com Eva, a esposa que Ele lhe deu. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha e se encontrava com Adão. E ali eles conversavam, eles batiam papo, eles falavam de coisas importantes. Deus perguntava como é que estavam as coisas ali pelo jardim, né? Como é que estavam os animais, se os nomes estavam tudo certinho, dava uma verificada. Mas também falavam de coisas, olha como está lindo o dia, né? Talvez eles se abraçavam, com certeza. E havia um relacionamento de Deus com o homem face a face, amém? Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E Deus tem prazer em se relacionar com o homem, porque ele foi criado para isso. Mas quando Adão pecou, tivemos um grande problema. Porque Deus é santo, Deus é puro, perfeito, Ele não se mistura com o pecado. E quando o homem
pecou, o pecado causou uma separação entre Deus e os homens. E Deus já não podia mais se relacionar com o homem da mesma forma. Não que ele o quisesse. Como a Bíblia diz, os braços deles não estavam encolhidos. O Senhor continuava atento ao homem, mas o pecado causava uma separação. E Deus sempre quis se relacionar com o homem. Então Ele preparou um caminho para que Ele pudesse estar face a face com o homem. E num primeiro momento, a forma como Deus estabeleceu, pode passar o slide, por favor, querida, foi preparar um lugar onde ele pudesse se encontrar com Ele, um lugar para o encontro com Deus, um lugar onde Deus viria e se encontraria novamente. Então Deus orientou para que fosse construído um tabernáculo. Isso aconteceu um bom tempo depois, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. E Deus deu todas as normas, todas as medidas, todos os materiais, para que fosse criado então o tabernáculo. E esse tabernáculo consistia de uma área que era ali o pátio ou o átrio, onde as pessoas podiam estar. Também havia o santo lugar, que é aquela tenda, onde os sacerdotes podiam entrar para ministrar. E dentro daquela tenda havia também um compartimento, um lugar secreto, um lugar especial, onde estava a presença do Senhor. Aquele lugar se chamava Santo dos Santos. E ali o homem podia entrar, mas não eram todos os homens, era apenas o sumo sacerdote que podia entrar naquele lugar, representando os homens. E depois de passar por um processo que Deus estabeleceu também ali de purificação, de sacrifícios, ele podia então chegar à presença de Deus, e ali ele ministrava ao Senhor, e ali o Senhor também falava. Naquele momento era o lugar de encontro de Deus com o homem. Aquele era o Éden, num compartimento, num lugar secreto. O Éden era o lugar do homem se encontrar com Deus. O Santo dos Santos era o lugar do homem se encontrar com Deus. Era limitado, era só o sacerdote representando, o sumo sacerdote. Mas Deus queria mais. Deus queria que todos os homens tivessem acesso à presença dEle. Nós vamos falar sobre isso. Mas enfim, o sumo sacerdote entrava ali então para estar diante de Deus. E como eu falei, houve muitas instruções. Todos os detalhes foram dados pelo próprio Senhor. E no final das instruções, depois de instruir como deveria ser feito o tabernáculo, o santo lugar, o santo dos santos, os utensílios, os objetos, vieram as instruções sobre a roupa do sacerdote, como ele deveria estar naquele lugar. E a cereja do bolo era uma condição. Havia muitas instruções, mas havia uma última instrução. Nós vamos ler Êxodo 28, 36. Êxodo capítulo 28, verso 36. Diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo: santidade ao Senhor. Diga: santidade ao Senhor. O sacerdote, ele tinha uma identificação, um selo onde estava escrito santidade ao Senhor, e era necessário que ele tivesse essa identificação quando entrasse no Santo dos Santos. Ele não poderia entrar ali sem estar em santidade. Essa era a única forma. Como eu falei, havia um processo que ele tinha que passar para chegar até o Santo dos Santos e pudesse ali ministrar ao Senhor. Aquilo não fazia dele um homem perfeito. O sacerdote, quando chegava ao Santo dos Santos, ele não era perfeito, ele continuava sendo um homem pecador, mas ele havia cumprido um processo que Deus estabeleceu, que o credenciasse para estar naquele lugar, para que ele fosse aceitável.
Assim como Deus criou um plano, Ele enviou Jesus, o sumo sacerdote perfeito, para que quando Jesus morresse, como aconteceu, o véu fosse rasgado de alto a baixo e nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. O véu era o que separava o Santo dos Santos do santo lugar, que separava Deus dos homens. Mas quando Jesus morreu, aquele véu foi então rasgado, e Deus estava dizendo que agora os homens podiam se aproximar dele. E você já ouviu muitas vezes a expressão entrar no Santo dos Santos, não é verdade? Quando já ouviram essa expressão, entrar no Santo dos Santos? E talvez você não tenha entendido muito bem o que é entrar no Santo dos Santos. Mas entrar no Santo dos Santos é estar na presença de Deus. É um lugar para desfrutar de Deus. É um lugar para você se relacionar com Deus, para você falar com Ele, para Ele falar com você. A presença do Senhor, querido, é um lugar maravilhoso, onde você é aceito, um lugar onde você é recebido pelo Pai, um lugar onde você pode chorar, um lugar onde você pode rir, onde você pode levantar as suas mãos. E levantar as mãos é como quem diz: Senhor, eu te adoro, olha eu aqui, eu quero te tocar, eu estou aberto para ti. Na presença do Senhor, querido, você é livre para pular, você é livre para rolar, você é livre para dizer ao Senhor as coisas que estão no teu coração. Seja para dizer o quanto você o ama, ou para dizer o quanto você está preocupado. E o incrível é que Deus está ali para nos ouvir. Ele, sendo Deus, Ele se agrada de ouvir aquilo que você tem a dizer para Ele. Ele se agrada de ouvir os teus elogios, os teus louvores. E Ele também, sendo Deus, tendo tanta coisa para fazer, Ele se interessa por aquilo que está te preocupando, pela conta que está vencendo amanhã, pelo problema do seu filho. Deus quer se relacionar com Ele. E o santo lugar, o Santo dos Santos, é o lugar de nós nos relacionarmos com Deus. Amém? Quando nós estamos num culto como esse, nós estamos os filhos de Deus reunidos, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus está aqui. E nós somos conduzidos pelas canções a entrar num lugar de adoração. Mas o que Deus quer não é ter a sua adoração só aqui. Deus não quer se relacionar com você só aqui. Deus quer se relacionar com você no teu quarto, na tua casa, na cabine do teu carro, no teu escritório, onde você estiver. Deus pode falar com você, você pode falar com Ele, você pode sentir a presença dEle. É muito poderoso quando estamos juntos. Nós nos ajudamos e às vezes fica mais fácil. Mas Deus está te ensinando num lugar como esse a desfrutar da presença dEle em todo o tempo. Deus não está no templo, Deus não está no prédio, Deus está no meio do seu povo. Deus não habita entre as paredes. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no meio dos louvores. Aqui nós aprendemos a desfrutar. Mas Deus quer estar com você o tempo todo. Amém? Todos nós devemos nos envolver na presença de Deus, porque fomos criados para o Santo dos Santos. Fomos criados para a presença. Fomos criados para este lugar. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Por que não desfrutamos da presença do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos num lugar como esse, ou estamos no meio dos nossos problemas e não conseguimos sentir a presença de Deus, se Ele está acessível? Por que não conseguimos perceber a voz de Deus, se Ele está falando? Por que não podemos descansar no Senhor? Colocar as nossas ansiedades diante dEle, se nós sabemos que Ele tem poder e quer nos ajudar? Por que não desfrutamos da presença? Porque esfriamos, porque deixamos de senti-lo. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, algo que o escritor de Hebreus diz sobre a santificação. Lembra que havia um selo no sacerdote, santidade ao Senhor. Mas aqui o escritor de Hebreus fala sobre santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Diga, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É o que a Bíblia diz. E é o que eu quero diferenciar com você nessa noite, tentar fazer você entender aquilo que eu tenho entendido. E o Espírito Santo está falando conosco. Santificação e santidade são coisas distintas. Santidade, querido, é o ponto de partida. E santificação é o processo. Santificação é um processo, mas a santidade é o ponto de partida. Eu vou tentar te explicar isso. A santificação é um processo em que nós temos que viver. São passos que nós temos que dar para nos santificar. Mas a santidade não é o fim. A santidade é o começo. Meu Deus, quanto tempo eu pensei que santidade é um nível que eu tinha que atingir. Se eu fizesse tudo certo, se eu sentisse certo, se eu agisse certo, se eu falasse certo, se eu obedecesse o meu pastor, se eu lesse bastante a Bíblia, se eu orasse bastante, se eu não mentisse, se eu fosse correto no meu trabalho, se eu não falasse asperamente com a minha esposa, se eu não desse nenhuma pisada da bola, eu ia assim atingindo o nível de santidade. De repente uma auréola começaria a surgir na minha cabeça, um brilho ao redor do meu corpo, né? Mas eu comecei a entender que santidade não é um patamar de perfeição que você atinge. Santidade é um lugar conquistado por Jesus, onde você pode se colocar. Santidade é a posição que você assume para iniciar um processo de santificação na sua vida. E esse lugar foi conquistado por Jesus. Não vem do nosso esforço. Não nos tornamos santos porque nos esforçamos, mas nos tornamos santos porque Ele morreu por nós. Ele conquistou o direito de sermos separados para Deus. Aliás, você sabe o que significa a palavra santo? Vários de vocês sabem, talvez a maioria. Já aprendemos, significa ser separado. Isso é verdade, separado, consagrado, ser de Deus. Quando dizemos que somos santos, não é que somos perfeitos. Continuamos pecadores lutando contra o pecado, mas nós somos dele. Se eu tiver aqui um vaso, um copo quebrado, e eu pegar ele e der ele de presente para você, ele é seu. Ele foi separado para você. E ele continua quebrado, mas ele é seu. E se você tiver essa condição, sendo seu, você vai restaurá-lo, porque ele é seu. Quando somos separados para Deus, continuamos quebrados, continuamos imperfeitos. Mas Deus sabe como nos corrigir, Ele quer nos corrigir. E porque somos dele, Ele passa a trabalhar na nossa vida, Ele passa a nos aperfeiçoar, Ele passa a nos santificar. Nós estamos num processo de santificação. Mas ser santo é a partir do momento que eu me entreguei para Ele, que eu me coloquei na posição que Jesus conquistou para mim. Quantos estão entendendo? Amém? Então santo significa separado, consagrado para Deus. E a palavra santidade ela tem a ver com identidade. Santidade tem a ver com identidade. O sufixo do final da palavra, dade, tem a ver, remete à forma de ser, ao estado em que você está operando, que você se encontra. Então, por exemplo, se eu falo em prosperidade, significa que alguém está sendo próspero. Se eu falo em bondade, significa que alguém está sendo bom. Se eu falo em maldade, significa que alguém está sendo mal. Se eu falo em moralidade, significa que alguém está sendo imoral.
E quando eu falo em santidade, eu quero dizer que você está sendo santo. Eu quero dizer que você está sendo separado. Eu quero dizer que você tem uma identidade. Santidade significa estar identificado com o santo. Quem é santo? Jesus é santo, Deus é santo. Então, quando eu falo o que é santidade, é estar identificado com Cristo. Eu tenho uma identidade que não é mais uma identificação com o pecado, não é uma identificação com o mundo, não é uma identificação com as obras da carne, mas é uma identificação. Eu sou identificado com o santo. As pessoas podem olhar para você e dizer como você é diferente. Você tem algo diferente na sua vida, você parece com Jesus, porque você está identificado com Ele. Eu quero falar sobre isso. Santificação é um processo de identificação com o santo. Vamos repetir? Santificação é um processo de identificação com o santo. Amém? Então, o que é viver em santificação? Eu preciso saber sobre isso, porque sem santificação ninguém verá Deus. E aqui eu estou falando da salvação. Sem santificação ninguém vai chegar na vida eterna. Mas não é só isso. Sem santificação nós perdemos a sensibilidade. Nós não percebemos mais a presença de Deus ao nosso redor. Nós não ouvimos mais a voz. Nós não sentimos mais o cuidado de Deus, porque deixamos de estar nesse processo de identificação com o santo. Então vamos falar sobre isso. O que é viver em santificação? Primeiro, a primeira coisa que você tem que saber, que viver em santificação é desejar ser como Jesus. Diga, desejar ser como Jesus. Primeira coisa, querido, você tem que querer ser como Ele. Você tem que querer ser santo. Você tem que querer ser dele. Você tem que querer estar identificado com Ele. Se você não quiser, não tem como. Essa é a primeira condição. Você tem que desejar. Você vai viver aquilo que você desejar. Se você desejar o pecado, você vai se entregar ao pecado. Mas se você desejar a Jesus, você vai se entregar a Jesus. Se você desejar a Deus, você vai ter o Senhor. Esse é o primeiro passo. Desejar ser como Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Nós temos que olhar para Ele. Aquele que nos chamou, Ele é santo. Não podemos mais nos conformar aos desejos, às paixões do mundo, mas nós temos que entender que há um chamado. Nós precisamos olhar para aquele que nos chamou e desejar ser como Ele, nos identificar nele, nos identificar com Ele. Com o que você se identifica? Eu estou falando de ser idêntico. Quando eu falo de identificar, é com o que você se identifica. Qual é a sua identidade? O que você quer ser? Como você quer ser? E há 3 formas de você se identificar com alguém. 3 formas, diga 3 formas. Há 3 formas de você se identificar com alguém. Primeiro, quando você se identifica com alguém por aquilo que você era. Quando você olha para alguém, você identifica alguém, algo que você foi. Vou dar o meu exemplo. Eu antes de me converter, eu era um músico. Sou músico ainda, mas agora sou um adorador no altar do Senhor.
Mas eu era um músico da noite, eu vivia na noite, eu era corujão, né? Eu chegava em casa às 6 da manhã, dava bom dia para o vizinho que estava saindo para trabalhar, porque eu trabalhava à noite e servia à noite. E ali eu sabia o vazio que tinha na minha alma. Ali o diabo estava me conduzindo para o alcoolismo, e eu estava ajudando a outras pessoas caminharem para isso também, com o meu trabalho. E hoje, quando eu vejo alguém, quando eu encontro algum músico que é um músico que vive da forma como eu vivia, com o mesmo vazio que eu vivia, eu vou orar por ele, porque eu me identifico com ele, eu me identifico com o que eu fui. Isso gera em mim compaixão. Mas eu não quero mais ser um músico da noite, eu quero ser um adorador. Mas eu me identifico com aquilo que eu fui, e aquilo que eu não quero voltar a ser. Às vezes a gente vê alguém praticando o mesmo pecado que a gente pecava. Às vezes você foi preso na imoralidade, no adultério, no homossexualismo, ou enfim, na desonestidade. Quando você vê alguém que tinha essa mesma prática, teu coração se enche de compaixão, porque você se identifica. Eu era assim. Você não quer ser de novo, mas você se identificou com aquilo que você era. E nós não somos daqueles que retrocedem. Então não é desse tipo de identificação que eu estou falando. A segunda forma de identificação é quando eu me identifico por aquilo que eu sou. Eu encontro alguém que torce para o mesmo time que eu, que tem a mesma profissão que eu. Quando encontro um crente na rodoviária, no aeroporto, em outra cidade, parece que a gente conhece há tanto tempo, parece que a gente sempre se conheceu, mas a gente nunca se viu. Mas nós nos identificamos por aquilo que nós somos. Não é assim? Você conhece e fala: nossa, eu me identifico tanto com tal pessoa, nós pensamos igualzinho, nós gostamos das mesmas coisas, nós fazemos as mesmas coisas. Isso é uma identificação por aquilo que você é. Mas também não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma identificação com alguém que você quer ser. Você precisa se identificar com Cristo como alguém que você quer ser igualzinho. Amém? Está entendendo, querido? Os nossos jovens olham para os artistas, para um cantor, para um ator. Hoje a moda é ser youtuber, e parece que assim se torna um ícone. As pessoas querem agir igual, vestir igual, falar igual, porque elas querem se identificar, elas querem ser iguais àquela pessoa. É desse tipo de identidade que eu estou falando. Aquilo que eu ainda não sou, mas aquilo que eu quero ser. Tivemos aqui na sexta-feira o DJ PV ministrando aqui, né? Um som bem pancadão, né? E eu falei para alguns irmãos aqui: acho que eu estou ficando velho. Mas foi uma bênção, foi tremendo. E eu vi várias pessoas falando: puxa, eu gostaria de ser DJ, né? Nossa, é muito legal isso, né? Porque as pessoas se identificaram: puxa, seria bom se eu fizesse isso, seria bom se eu fizesse aquilo. Então é uma identificação futura, aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero ser. Querido, essa identificação nós temos que ter com aquele que é santo, com Jesus. Você precisa querer ser como Jesus, ser parecido com Ele. Não na sua forma de vestir, não na sua forma de deixar a barba. Tem gente que acha que as coisas estão no exterior, na forma de falar, no tipo de roupa que eu uso. Não, não é nada disso. Nós estamos falando do caráter de Cristo. Por que se identificar com as coisas do mundo? Por que se identificar com Satanás? Por que criar uma identidade? Você está entendendo que eu estou falando de identificação? É quando as marcas de outra pessoa são vistas em você. Por que eu quero ter uma identificação com Satanás? Ou com o mundo, se eu posso ter uma identidade com o Senhor? Olha o que Jesus fala em João capítulo 14, verso 30. Ele está falando aos seus discípulos, e ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Ele está falando de Satanás. E ele nada tem em mim. Nada. Jesus não tinha nenhuma identificação com Satanás.
Ele podia falar: ele não tem nada em mim, ele não tem marca nenhuma. Querido, será que nós podemos dizer isso? Será que você pode olhar para a sua vida? Você sabe que aí fora há um governo do mundo, há princípios do mundo, há muitas coisas que os homens fazem, que os homens sem Deus praticam, que os homens pensam, que os homens sentem. Mas será que nós podemos olhar e falar: eu não tenho nada a ver com isso, o meu negócio é outro, eu estou identificado com o Senhor, eu tenho em mim as marcas do Senhor, eu não tenho as marcas do mundo, eu não estou identificado com o mundo. Querido, o mundo não pode ser visto em você. O brilho da glória de Deus tem que ser visto na sua vida. Você tem que estar identificado com Ele. É o que nós queremos ser. A segunda coisa, que é estar em santificação, que é estar nesse processo, é crer que é possível e lutar para ser como Jesus. Vamos dizer: crer que é possível e lutar, querido, para ser como Jesus. Primeira coisa, você tem que querer, mas depois você tem que acreditar que é possível. Você pode ser como Ele é. Romanos 8:29 diz assim: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus te predestinou, Ele fez um projeto, Ele fez um predestino, Ele fez um plano. Para quê? Para você ser conforme à imagem do seu Filho, para você ser como Jesus, para você ser conforme, para você ser idêntico, para você ser igual. É maravilhoso isso, que esse é o plano de Deus, está entendendo? Então, se Deus quis que nós fôssemos conformes à imagem de Jesus, é porque é possível. Jesus conquistou o direito de nós iniciarmos esse processo, de nós nos colocarmos numa posição de santidade, de separação. Eu já não sou mais do mundo, eu sou santo, eu fui separado para Deus, eu estou em santidade, e eu posso caminhar num processo de santificação, até que eu seja a cara de Jesus. Obviamente, Deus não espera que você seja Deus. Diga aleluia, glória a Deus. Não precisa se preocupar em ser como Deus, não precisa fazer curso para ser Deus, porque não é esse o projeto. Também, Deus não espera que você seja parecido com Jesus. A gente tem um estereótipo formado na nossa mente, né, sobre Jesus. Embora a Bíblia não dê pista nenhuma, eu nunca vi nenhuma descrição na Bíblia, a não ser lá em Isaías, dizendo que nele não havia formosura alguma. Mas não tem nenhuma pista de como Jesus era fisicamente. Se ele era baixo, se ele era magro, se ele era alto, se ele era gordo, né? Se ele tinha barba, se ele não tinha, se ele era carequinha como eu, cabeludo como você. A Bíblia não dá nenhum indício, mas se criou um estereótipo sobre Cristo, né? Uma imagem assim no consciente coletivo, que é aquele homem bonito, cabelos nos ombros, aquela barba bem feita, olhos azuis, não é verdade? E tem gente que acha que para ser parecido com Jesus tem que fazer isso, deixa a barba crescer. Você pode até ficar bonitão, mas não é isso que te faz parecido com Jesus. Você pode ser parecido com Jesus sendo totalmente diferente fisicamente dele, até porque nós não sabemos. Então Deus não tinha pretensão de ter um monte de gente igualzinho, de um monte de clone na questão física. Até se você pegar dois gêmeos iguais, idênticos, a ciência diz que entre dois gêmeos absolutamente idênticos, absolutamente entre aspas, né, há alguns milhares de diferença. Há milhares de diferença, né, entre dois gêmeos absolutamente idênticos. Porque Deus nos fez seres únicos, exclusivos. Deus não nos fez em série, Ele nos fez um por um. Amém? Diga glória a Deus. Porque o plano de Deus não era fazer gente igual. Então, o plano de Deus não é que nós fôssemos Deus. Nós não temos os atributos de Deus, as coisas que o fazem Deus. Deus é onipresente. A gente não consegue ser onipresente.
Às vezes a gente até tenta, né, irmãos? Está em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente acaba atrasando para um, né? Mas porque a gente não é onipresente, a gente não pode estar em todos os lugares. Deus é onisciente, Deus não espera que você seja onisciente, que você saiba todas as coisas. Tem gente que espera que o pastor saiba todas as coisas, né? Saiba que está havendo um problema, que a pessoa precisa de oração, que ela precisa confessar pecado. Mas a gente não sabe, a gente não é onisciente, a gente não é Deus. Você precisa falar, porque a gente tem esse limite. Isso é um atributo divino. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Nós somos seres limitados. Podemos tudo nele, se Ele quiser, se Ele mandar. Mas nós por nós mesmos não temos isso. Não somos onipotentes. Não podemos tudo. Então Deus não espera que você tenha esses atributos, mas Deus espera que você tenha os atributos morais que Ele tem. Algumas características em Deus que vão te fazer parecidos com Jesus. E é sobre isso que eu estou falando. Não estou falando sobre os atributos divinos, mas estou falando sobre os atributos morais. Deus é fiel, aleluia. Você pode ser fiel, meu irmão. Você pode ser fiel a Ele, você pode ser fiel ao seu cônjuge, à sua família. Deus é bom. Você também pode ser bom, você não é mau. Você foi criado para ser como Ele, você foi criado para ser bom. Amém? Às vezes ainda somos maus, mas nós estamos lutando para sermos bons, porque Ele é bom. Deus é misericordioso. E nós vamos ser atiradores de pedra? Jesus não atirou. Jesus é misericordioso. Nós vamos ser acusadores? Sabe quem é o acusador, né, querido? A quem a Bíblia chama de acusador? Satanás. Com quem você vai se identificar? Com quem você vai parecer? Como que você quer ser? Porque Jesus, o meu Jesus é misericordioso. Ele é verdadeiro, você pode ser verdadeiro. Ele é paciente, irmão. Oh, que paciência que Jesus tem conosco. Você pode ser paciente, isso é fruto do Espírito na sua vida. Ele é generoso, Ele é perdoador. Ele nos perdoou. Você é livre para perdoar. Quero te dizer, querido, que se você não for capaz de perdoar, se tem alguém que você não perdoou, você não é como Jesus. Você precisa perdoar. Jesus é justo, nós podemos ser justos. Está entendendo? São as coisas que Deus espera de nós. Nós precisamos nos identificar com Ele. Não seremos perfeitos, continuaremos lutando, mas nós estaremos vivendo em santificação se estivermos desejando, crendo e lutando para ser como Jesus. Dizem na educação de crianças, os psicólogos, que você não deve premiar o resultado. Eu acho que é assim que Deus age. Porque Deus sabe que nós não podemos alcançar por nós mesmos. Foi Ele que alcançou, foi Ele que nos deu. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus sabia que a gente não podia fazer, então Ele nos deu. Então nós não temos um resultado para oferecer a Deus. Então os psicólogos dizem que você não deve premiar o resultado, mas você deve premiar o esforço. Deus sabe que você sozinho não consegue, mas Deus quer te ver lutando para ser santo. Deus quer te ver lutando para ser parecido com Ele. Deus quer ver o teu esforço, irmão. Deus quer ver você assumindo a posição e você tendo atitudes de quem quer ser parecido com Jesus, de quem quer se identificar com Ele. Está entendendo? E quando Deus te encontra nesse propósito, Ele diz: yes, esse é o meu garoto, essa é a minha garota. Deus quer encontrar esse coração em você. E a terceira coisa que eu quero falar com você sobre a santificação. Então a primeira coisa é desejar, a segunda crer que é possível e lutar, a terceira é perseverar até o fim, sem abrir mão do seu lugar. Diga: perseverar
até o fim. Você não pode abrir mão do lugar que Jesus conquistou para você. Ele foi caro. Ele foi caro. Esse lugar de santidade que você precisa se colocar, custou o preço do sangue de Jesus. E você não pode desistir de ser santo como Ele é, porque isso é o que te dá acesso à presença dEle, ser separado para Ele, viver em santificação. E Ele morreu para que você pudesse entrar no Santo dos Santos. Hoje o Santo dos Santos não é mais um lugar, não é mais um compartimento, mas o Senhor habita no teu coração. Ele quer te envolver com a tua presença. O Santo dos Santos vai por onde você for. O Espírito Santo vai com você, querido. E Deus quer que você se relacione com Ele. Jesus morreu para isso. E você não pode abrir mão desse lugar de graça, desse lugar onde você pode se colocar pela graça, e ser transformado, e ser ajudado, e ser moldado. Você tem que perseverar, você não pode desistir. Santidade é uma posição de busca, um estilo de vida, onde você luta com todas as suas forças para não se identificar com o nosso inimigo, com o acusador, com o pai da mentira, mas para se identificar com aquele que é santo. Não é algo que possamos atingir, mas é um direito conquistado por Cristo, que precisamos assumir. Há algumas provas, eu me lembro especificamente de uma prova de natação, que é o revezamento, as provas de revezamento. Não sei se você acompanha esporte, e você já viu alguma vez que, às vezes numa competição, há uma equipe, e naquela prova, um país é representado, e não necessariamente aqueles que correram a eliminatória, que nadaram a eliminatória, precisam nadar a final. Alguns nadadores podem nadar na eliminatória, mas quando chega a prova final, outras pessoas podem nadar no seu lugar. Então, em algumas situações, você encontra alguém numa linha de partida que está numa posição para que ele possa alcançar a vitória, mas aquela posição não foi conquistada por ele, foi conquistada por outro. É assim, querido. A posição que nós podemos entrar, iniciar um processo em direção ao propósito de Deus para a nossa vida, é uma posição que não foi conquistada por nós não poderíamos conquistá-la, mas que Jesus venceu a eliminatória por nós. E Ele nos deu o direito de estarmos então naquele lugar, naquele início que se chama santidade, uma posição onde eu fui separado. É um direito, todos os homens têm o direito à santidade. Todos aqueles que disserem, eu me coloco nesse lugar que Jesus conquistou para mim. Qualquer pessoa, haja o que houver, tenha acontecido o que for, errado quanto for, aquela pessoa pode mudar de posição, ser separado para Deus, e a partir dali viver um processo de santificação, onde ele será dia a dia transformado. Repita comigo: santidade é o início, santificação é o processo, e o Santo dos Santos é o meu lugar. É o lugar que você pode entrar, querido. É o lugar que você pode desfrutar. É o lugar que Deus te acolhe. É o lugar que Deus te recebe. É o lugar onde Deus te espera. Precisamos entender que Deus quer. Você só precisa de uma coisa: você precisa ser separado. Você precisa escolher assumir uma posição de santidade. E nós não estamos falando de perfeição,
estamos falando de escolha, estamos falando de identificação com aquilo que eu quero ser. Eu quero ser santo, eu quero ser como Jesus, mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, até que sejamos a cara de Jesus. Só desfrutaremos da presença do Senhor se estivermos identificados com Ele. O que está escrito na tua fronte? Qual é o selo que está diante de você? Ah, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sinto a presença do Senhor como eu vejo as pessoas sentirem. Sabe por quê, querido? Você não está podendo entrar no Santo dos Santos, porque você não resolveu mudar a sua identidade, a sua identificação. Não está escrito em você separado para Deus. Algo te separa. Talvez você esteja identificado com a imoralidade, com a mentira, com o orgulho. Quantas pessoas não percebem Deus porque estão com o coração cheio de orgulho? A marca da sua vida é o orgulho, a soberba. E você precisa ser separado para Deus. Você precisa se identificar com Jesus, com aquele que era humilde, o mais humilde, aquele que se humilhou, se esvaziou até a morte. Querido, qualquer coisa que você olhe e fala, isso não estaria na vida de Jesus, tira da tua vida, por favor. Essa continua sendo a marca que precisamos ter. Com quem você está identificado? Você não poderá estar diante dele se a marca que é em você não for a marca de separação para ele. Se não houver uma decisão no seu coração para você estar naquele lugar onde você pode ser acolhido, perdoado, transformado, moldado. Deus quer te chamar de volta, querido. Deus quer te chamar de volta à intimidade, ao lugar de segurança, ao lugar de paz, à liberdade na presença do Senhor. Quantas vezes você vem a um culto, você se sente preso, porque o peso do pecado está te prendendo. Na verdade, o que Satanás quer te convencer, querido, é que você não é bom o suficiente. Como é que eu vou adorar a Deus se eu destratei minha esposa? Deus não me quer mais. É isso que Satanás quer que você acredite. Como eu vou me relacionar com Deus? Você não crê que Deus possa entrar no teu quarto e ali ministrar a tua vida, porque você fez algo errado, você teve uma atitude imoral ou uma atitude desonesta, e o acusador está dizendo, você não será aceito. Deus não te quer. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te quer. Deus te quer, Deus te espera. Mas você precisa voltar para a sua posição, onde você deseja, onde você luta e onde você persevera em ser como Cristo. O apóstolo João escreveu na carta de 1 João que aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. Mas ele diz, mas se alguém pecar, ele admite que é possível que nós tropecemos em alguma pedra, mas nós não devemos tropeçar em todas as pedras. Também não é para tropeçarmos. A graça não é uma autorização para pecar. Você pode errar e está tudo bem. Não é disso que eu estou falando. Mas o que ele está dizendo é que se nós errar, nós temos um advogado junto ao Pai que está dizendo, eu conquistei um lugar para ele, se ele quiser ele pode voltar. Porque não foi ele que conquistou, fui eu que conquistei. Esse lugar está conquistado e esse lugar é meu. Eu conquistei esse lugar. Então se você pecar, nós temos um advogado diante do Pai. E o mesmo João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. O que eu estou querendo dizer, querido, é que se em algum momento você se desviou, ou se você se desviar, você precisa reassumir a sua posição de santo, de separado. Satanás vai tentar te puxar para fora, mas você fala, não, meu lugar é esse, santidade ao Senhor, separação para Ele. Está entendendo? E a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida.
poderá desfrutar eternamente da presença do Senhor. Quero pedir que os músicos possam vir me ajudar. Quero pedir que você fique de pé já, querido. E eu preciso te dizer alguma coisa. Primeira coisa que eu quero te dizer, concluindo, é que Deus é santo e Ele não deixará de ser santo. E Deus quer estar perto de você, Ele quer ser um com você. Ele não deixará de ser santo, então é importante que você seja santo, que você seja separado, que você se identifique com Ele, porque só assim você vai poder se relacionar com Ele. A boa notícia é que o preço já foi pago, para que você possa ser separado. Você não tem que conquistar, Jesus já conquistou. Você tem que só que escolher de que lado você está. Você só tem que escolher qual é a sua posição. Se você se separou para Ele, você está separado para Ele, ou não. Se você está dividido, você não está separado para Ele. Se você está identificado com o mundo, separado para o mundo, você não é dele. Você não pode estar nesse lugar. Deus te quer no Santo dos Santos. Deus te quer desfrutando da presença dEle, no lugar onde Ele fala, no lugar onde você é transformado. Deixa eu te dizer a segunda coisa. Satanás quer nos convencer de que esse lugar é um lugar onde não seremos recebidos. Mas eu quero te dizer que o Santo dos Santos foi um lugar criado para sermos aceitos. Os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo não tinham outro propósito, senão que o homem pudesse ser aceito por Deus. Quando Jesus morreu, sacrifício perfeito, Ele morreu para que você pudesse ser aceito. Por que o Senhor te rejeitaria? Ali você só não pode entrar se você não foi separado para Ele, se você não disser que é dele, se você não escolher ser dele, se você não decidir deixar o pecado, deixar a identificação com Satanás, a identificação com o mundo, e ter uma identificação santo, separado. Eu pertenço ao Senhor. Muitas vezes você não desfruta de um culto como esse. Você sabe que a presença do Senhor está aqui, mas há uma voz de acusação dentro do teu coração te dizendo que você não é aceito, porque você não é bom o suficiente, que você não é aceito porque você fez isso ou você fez aquilo. Mas se você quebrantar o teu coração, se você voltar novamente para o lugar onde você pode começar e recomeçar e recomeçar e recomeçar, é o que Deus quer de você, e Ele te recebe, porque o Santo dos Santos é um lugar de acolhimento, é um lugar onde somos aceitos. E uma vez que provamos da presença, provamos como Deus é bom, nós não sabemos mais viver em outro lugar. Nada mais vai te satisfazer, irmão. Em nenhum lugar você vai ser feliz como na presença do Pai. Em nenhum lugar você vai ser transformado como na presença do Pai. Em nenhum lugar você vai sentir paz como na presença do Senhor. Quem já provou não sabe viver em outro lugar. Levanta as tuas mãos aos céus. Começa a dizer: Senhor, eis aqui, eu quero entrar na tua presença. Faça das tuas mãos estendidas um sinal para Deus, dizendo: Senhor, eu estou retomando a minha posição. Eu estou assumindo o meu lugar. Eu sou separado para Ti. Satanás queria me tirar da Tua presença.
Satanás queria me tirar do lugar que Jesus conquistou para mim, mas eu estou dizendo nessa noite com as minhas mãos erguidas: Senhor, eu sou teu, eu sou santo, separado, eu te pertenço.